Lê, irmãos. Lê aqui na minha versão. Em seguida ele me levou novamente à porta da casa, ou em outras versões, na porta do templo, debaixo da soleira da casa, em direção ao leste. Direção ao leste, e as águas desciam por debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olhava em direção ao leste, e eis que ali corriam águas do lado direito. Versículo 3. E quando o homem que tinha um cordel de medir em sua mão direita ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas que estavam pelos. Ele mediu 1000 e me levou que estavam pelos meus joelhos. Novamente mediu mais 1000, me trouxe através águas que estavam pelos meus lombos. Em seguida ele mediu mais 1000, e esta era um rio pelo qual eu não conseguia passar, oh glória, porque as águas eram profundas. Repita comigo: profundas. Águas para se nadar, um rio pelo qual não podia se passar. E ele me disse, e o anjo me disse: filho do homem, tu viste isso? Somente até aqui, poder se sentar. Deixa sentar. Oh, glória. Microfone aqui. Antes de começar essa mensagem, esse texto ele tem duas vertentes: vertente teológica, ou melhor falando, escatológica, e a vertente espiritual. Não quero me atentar à vertente escatológica, mas eu quero me atentar à vertente espiritual do texto. Dito isso, vamos embarcar, ou melhor, vamos mergulhar, oh glória, no mistério que Deus tem para o meu e para o seu coração. Amém, meu irmão? Meus irmãos, Deus sempre desejou ter intimidade com o homem. Sempre foi o desejo de Deus ter uma intimidade, ter uma proximidade mais profunda, mais próxima. O homem e Deus sempre foi o desejo do Criador. E a grande verdade é que isso ainda é, que o desejo de Deus de se aproximar mais e mais da humanidade. A gente vai ver isso em Gênesis. O primeiro livro da Bíblia vai falar o seguinte: e Deus plantou um jardim no Éden. E Deus começa a criar o paraíso. E dentro desse paraíso Deus cria árvores frutíferas. Deus cria animais terrestres, animais aquáticos. Acabou a criação. Deus acabou de fazer todo aquele paraíso, toda aquela maravilha. Só que está faltando algo. O que? A coroa da criação, o ser humano. E Deus fala então: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E então a criação divina de Deus, o jardim que Deus plantou no Éden, o paraíso, agora tem uma coroa chamada homem. Agora o homem é criado no jardim. E como Deus sempre quis ter intimidade com o homem, ele desce todo final de tarde para conversar com o ser humano.
ele desce, pastor Vinícius, todo final de tarde, para ter aquele momento de comunhão com o ser humano. É o desejo de Deus ter intimidade com o homem. Só que o homem falha. Você conhece a história, a maçã, como muitos falam por aí, mas a grande verdade é que era um fruto que ninguém sabe. O homem cai, o homem peca, o homem falha, e essa falha separa Deus, ou melhor, o Criador da criação. Separa aquela aliança que Deus tinha com o homem. Separa aquela amizade, aquela comunhão profunda que Deus tinha com o homem. Mas Deus quer ter intimidade com o ser humano. Então surge-se uma promessa em Joel, e acontecerá nos últimos dias, que eu, o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A promessa é a seguinte: vai vir um que vai religar, vai vir um que vai aproximar novamente o homem para com Deus, Deus na terra. E o cumprimento dessa promessa acontece em Atos capítulo 2. E estavam todos reunidos em um só coração, quando de repente veio do céu um som, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa e todos que estavam reunidos. O que é isso? É o Paráclitos, ou melhor dizendo, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Consolador, aquele que quando você está triste, ele desce do seu lado, coloca a sua mão no ombro dele e a mão dele no seu ombro e te dá um abraço, a qual muitas pessoas viram as costas quando você precisa de um abraço. O Espírito Consolador, que quando você está triste, ele recolhe as suas lágrimas e ele leva até Deus como gemidos inexprimíveis. Esse é o Espírito Santo que desce em Atos 2. Mas esse Espírito Santo, ele se apresenta de formas diferentes na Bíblia. O Espírito Santo missionário Renato, ele se apresenta de várias e várias formas. E o nome dessas formas que a gente fala são símbolos do Espírito Santo. E eu quero falar 6 símbolos do Espírito Santo. Então, quais são esses símbolos do Espírito Santo? Primeiro, o vento. Segundo, o óleo ou azeite. Terceiro, o selo ou glória. Quarto, o fogo. Quinto, a pomba. E o sexto, a água. O sexto é a água. Então vamos mergulhar naquilo que Deus quer falar ao meu e o seu coração. O primeiro, o vento. O Espírito Santo tem um símbolo de vento, e você vai lembrar, a gente está lendo esse profeta Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 37 do livro dele, ele está tendo uma visão. Deus pega o profeta, tira da onde ele está e leva para um vale de ossos secos, ou melhor, ossos sequíssimos. E agora está acontecendo o seguinte: Deus está falando o seguinte para o profeta: profeta Ezequiel, você está vendo esse vale de ossos secos? Será que porventura você pode profetizar para novamente voltar à vida nesse vale? Então faz o seguinte, Ezequiel: profetiza ao vento, profetiza aos 4 ventos do Espírito. Aí acontece o seguinte: o profeta escuta a voz de Deus e ele começa a profetizar ao vento.
começa a profetizar ao Espírito Santo. E o que acontece, Caleb? Osso com osso começa a se juntar. Aquilo que estava fora do lugar começa a voltar para o lugar de origem. E o que acontece? Um grande exército se levanta, e agora é um exército grande e poderoso. Eu quero liberar a primeira profecia nessa noite. Eu não sei quem vai pegar, mas quem pega, levante a sua mão lá no segundo andar. Hoje o vento do Espírito vai soprar aqui nessa igreja, e tudo que estava fora do lugar vai voltar ao seu lugar de origem. Ai, alamai, alabaxão da Arábia. Deus está falando para crente. Hoje o Espírito Santo sopra aqui nessa igreja e vai voltar a ter vida. Vai voltar novamente. Ai, alabaxão da Arábia. O vento do Espírito hoje vai soprar nessa igreja, e eu creio nisso. O óleo ou o azeite da Santíssima Unção. O Espírito Santo, ele se apresenta também como óleo. O óleo tem várias propriedades, ou o azeite é usado para cura, é usado para conservar, para ungir reis, e também é usado para iluminar lamparinas. Quem lembra de Mateus 25? Agora está acontecendo uma história, meu pastor Diogo. Existem 10 virgens, 5 prudentes e 5 nércias. Por quê? Porque 5 têm azeite de sobra, e outras 5 só têm o suficiente para algumas horas. O noivo tarda, as 10 adormecem, o noivo chega. E agora o que fazer? Porque 5 está com a lamparina acesa, mas as outras 5, a luz acabou. Por quê? Porque acabou o azeite. E pega esse pormenor. Todo cristão, todo crente, todo homem e mulher de Deus tem que ter azeite sobrando. Todo homem, toda mulher de Deus tem que ter azeite de sobra. Porque não adianta se preparar, tem que estar preparado. Então o Espírito Santo se apresenta como óleo. Terceiro, o selo. O selo nos dá uma ideia de propriedade, nos dá uma ideia de que tem aquilo ali, tem um dono. E o Espírito Santo, ele sela aqueles que são dele. Oh, aleluia. Eu quero falar para você que o Espírito Santo já te encontrou, meu filho, você é selado. Oh, glória. Você tem a marca do Cordeiro. Lembra quando o anjo da morte passou no Egito, matou um, matou outro, matou um monte de primogênitos dos egípcios, mas o povo de Deus estava guardado porque tinha a marca do sangue do Cordeiro. Deus está falando para crentes aqui hoje: o mal não chega na sua casa. Ai, Jesus da glória. Satanás não tem poder com as suas finanças, porque as suas finanças está marcada, está selada com o sangue do Cordeiro, com o sangue. Abaixando a Arábia, Rébia, Alamaelão. O quarto, o fogo. O fogo é o elemento mais poderoso da natureza. E são diversas vezes que Deus, o Espírito Santo, se apresenta como fogo. Quem não lembra de Moisés no Monte Horebe, a sarça que acende, que pega fogo, mas não se consome. Por que não se consome? Porque é o fogo do Espírito Santo. E cá entre nós, o fogo de Deus não mata, o fogo de Deus preserva. Pouca pessoa entendeu. O fogo do mundo está queimando, só que chega uma hora, Marlon,
aquilo que o fogo está queimando acaba, consome, vira cinza. Só que o fogo de Deus, ele continua ardendo, e o fogo arderá continuamente sobre o altar. E aí? E não se apagará. Quando o Espírito Santo incendiar o seu coração, não vai ser fogo de palha, mas vai continuar pegando de dia e pegando de noite. Na tribulação, o fogo continua pegando. Na angústia, o fogo continua pegando. Na perseguição, o fogo continua. Porque o fogo de Deus não destrói, o fogo de Deus preserva. O fogo de Deus não mata, o fogo de Deus traz vida. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Só que de repente chega o Deus que se manifesta no fogo e fala: aqui não vai ter morte, mas vai ter livramento. Ai, 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 ai. Aqui não vai ter morte, mas vai ter livramento. Deus está falando: o meu fogo te traz escape, o meu fogo te traz livramento. Amaia, abaixanda. Quinto, a pomba. O Espírito Santo, se manifesta em forma de pomba. Quem não lembra? Mateus capítulo 3, passagem linda. Jesus vai até o Jordão para ser batizado. E o enredo da história é o seguinte: Jesus mergulha, Jesus é batizado, Jesus vai submerso nas águas. E quando Jesus levanta, os céus se abrem, uma luz, juntamente com uma voz gritando: esse é o meu Filho amado, de quem eu tenho prazer. E aí desce o Espírito Santo. Ai, sei quem vai pegar isso. Repousa sobre Jesus Cristo. Mas Danilo, sabe o que eu acho interessante? Que no capítulo 4 de Mateus, Gardel, esse mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, esse mesmo Espírito que pousou sobre Jesus, esse mesmo Espírito que desceu em forma de pomba e honrou Jesus na frente de todo mundo, é o mesmo Espírito que pega Jesus e conduz. Eu não sei quem vai pegar. E conduz Jesus para o deserto. É o mesmo Espírito que pega Jesus e conduz para o deserto. E aqui eu aprendo duas lições. Eu aprendo duas lições importantíssimas com esse texto. Qual é a primeira? A primeira: o Espírito Santo de Deus só leva para o deserto aquele a quem Ele conhece. Ai, alabação da Arábia. O Espírito Santo não vai pegar desconhecido. O Espírito Santo vai pegar quem tem intimidade. Ai, alamaia. Então quer uma palavra? Talvez você está passando por um deserto. Talvez você está passando por uma prova que só você e Deus sabe. Deixa eu te liberar uma palavra de vitória para a sua vida. É o Espírito Santo de Deus que está te conduzindo para o deserto, para você viver experiências sobrenaturais. Amaia, labaxanda. É o Espírito que pega e conduz. Qual é a segunda? O Espírito Santo, ele te dá capacidade para você superar desertos que você nunca imaginou que suportaria. Por quê? Porque Jesus está jejuando 40 dias, 40 noites. Só isso? Não, ainda vai ser tentado por Satanás. Aí o Espírito Santo que revestiu, que desceu sobre Jesus, é o Espírito Santo que está dando Jesus capacidade,
tenacidade, força para suportar 40 dias, 40 noites jejuando, e no final de tudo tem Satanás ainda perturbando. Sabe o que acontece? Já viu, você está passando por uma prova, está passando por uma situação, aí você olha e fala: rapaz, se fosse há uma semana atrás, eu estava desesperado. Meu Deus, varão, se fosse há um ano atrás, eu estava procurando pessoa tal, fulano de tal. Só que hoje é diferente. Hoje eu não estou me desesperando. Hoje eu não estou fazendo mais aquilo que eu fazia no passado. Sabe o que é não, meu filho? É o Espírito Santo de Deus que te revestiu e te dá tenacidade para você suportar aquilo que você não suportava antes. Deus está falando com gente aqui. Ai, Espírito Santo da verdade. É provas que você passava no passado, e hoje você passa, tira de letra. Hoje você está passando e está vendo que não era tão ruim quanto você imaginava. Não é porque você é forte não, meu filho. Não é porque você é super crente não, meu filho. É porque o Espírito Santo de Deus desceu na sua vida e está te dando capacidade para você suportar as pancadas da vida. É o Espírito Santo de Deus. E eu acho lindo o desenrolar da história. Preciso entrar nisso aqui. Por quê? Porque acabou de jejuar 40 dias e 40 noites. Satanás se apresenta até Jesus e fala: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és filho de Deus, se joga aqui do pináculo do templo, porque aos seus anjos dará ordem. Se tu és filho de Deus, se prostra. Olha, Jesus, se prostra. Por quê? Porque se você se prostrar, eu te dou todas as nações como herança. Você vai ter honra, você vai ter fama, Jesus. Se prostra. Só que eu acho lindo a Bíblia, porque a resposta de Jesus é a seguinte: mas também está escrito. Sei quem vai pegar isso. Jesus fala para Satanás: Satanás, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Deus. Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, mas também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorará. Está entendendo não? Jesus Cristo está pegando e está vencendo Satanás na palavra. Agora eu libero, e quem tem mão para levantar, levanta, e quem tem glória para dar, dá glória. Deus não está enchendo uma geração somente do Espírito Santo. Deus está querendo encher uma geração da palavra, da palavra, da palavra. A tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Como um jovem vencerá as tribulações dessa vida, observando a palavra. A palavra, Deus está falando: eu quero levantar pessoas em Rio das Ostras que não somente é cheia do Espírito Santo, mas também é cheia da palavra. Lamaia, cheia da palavra. A sexta, a água. E o próprio texto que a gente acabou de ler fala sobre isso. Ezequiel 47. Ezequiel está profetizando. Ezequiel está sendo usado de uma maneira sobrenatural. Ezequiel é considerado um profeta maior, porque são muitas profecias. Mas ele não é maior porque ele é maior que alguém, não. É pela quantidade, pelo volume de profecias escritas no seu livro. Aí, quem está olhando Ezequiel está falando: mas também Ezequiel nasceu para ser profeta. Mas também Ezequiel é filho de profeta. Aí é fácil, aí é mole. Só que a grande questão é a seguinte: Ezequiel não era para ser profeta.
Ezequiel era para ser sacerdote, porque Ezequiel é filho de Buzi, e Buzi é sacerdote. E quem sabe da tradição é a seguinte: filho de sacerdote é sacerdote, filho de sacerdote tem que ser sacerdote. Então Ezequiel está aprendendo os ofícios de sacerdote. Ezequiel está lá aprendendo tudo aquilo que um sacerdote tem que aprender. Só que de repente Deus entra lá na escola sacerdotal e acha Ezequiel, pega Ezequiel de lá de dentro e fala: Ezequiel, tu não vai ser sacerdote, tu vai ser profeta. Deus acha Ezequiel lá dentro, escondido no meio de um monte de gente, e fala o seguinte: Ezequiel, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Sabe por que Deus faz isso com Ezequiel? Porque quando Deus tem um plano para a sua vida, Ele te acha aonde você estiver. Eu vou repetir isso aqui. Quando Deus tem um plano, quando Deus tem uma chamada com você, não adianta, Ele vai te achar. Aí tem alguém falando o seguinte: mas Caleb, Caleb, não vai. Mas Deus está falando: eu te acho. Quando eu tenho um plano com você, Deus te acha. Quer uma prova? Quem lembra de Elias, profeta do fogo? 2 Reis, capítulo de número 1. Acabe morre. E eu não sei quem vai pegar isso. Acabe morre. Quem está reinando é o filho dele, Acasias. Só que Acasias, ele gosta de consultar Baal. Acasias não quer servir o Deus de Israel. Aí Acasias cai enfermo. Aí qual é a ideia do Acasias? Manda consultar Baal. Os soldados de Acasias estão indo. De repente se posiciona um homem e fala: olha, não existe rei em Israel, não existe Deus em Israel. Fala para Acasias que da cama ele não desce, vai morrer. Os soldados voltam. Aí Acasias olha: rapaz, vocês já chegaram rápido. Aí os soldados olham para o Acasias e falam: Acasias, a gente até ia consultar Baal, só que se levantou um homem, colocou na nossa frente e falou o seguinte: olha, há Deus em Israel, e outra, você vai ficar na cama, tu vai morrer. Acasias fica enfurecido. Aí ele pega e olha: quem é esse homem que falou isso? Aí olha a biografia. Aí o soldado vai pegar e vai falar: é um homem estranho, é um homem peludo, ele veste roupa estranha, nos lombos dele tem um cinturão de couro. Aí o rei vai falar o seguinte: já sei quem é Elias, o tisbita. E toda vez que vai falar de Elias, a Bíblia faz questão de falar Elias, o tisbita. Mas aí que entra um grande problema. Por quê? Porque Tisbe é uma cidade muito pequena. Tisbe fica a 8 quilômetros ao norte do Val de Jaboque. Mas o que acontece? Se você for olhar a sua Bíblia nos mapas, tu não acha Tisbe. Se você olhar nos mapas que tem atrás da sua Bíblia, você não vai achar Tisbe. Por quê? Porque Tisbe é uma cidade muito pequena. Os historiadores, as pessoas estudiosas, suaram para achar Tisbe. Então, por muito tempo, foi falado o seguinte: Tisbe não é uma cidade, é mais como um nome. Por quê? Porque é pequeno. As pessoas não acham. Mas toda vez que a Bíblia vai mencionar Elias, ela fala Elias, o tisbita. Sabe por quê? Porque quando Deus tem um plano na sua vida, não importa a sua origem, Ele vai te achar. Tisbe é uma cidade pequena, ninguém sabe onde fica Tisbe, mas Deus foi com os olhos como chama de fogo e achou o profeta. Sabe por quê? Porque Deus, quando tem uma chamada contigo, quando Deus tem uma chamada contigo, Ele vai aonde você estiver.
E eu quero profetizar. Levante a sua mão. Levante a sua mão. O local aonde que você saiu não define o tamanho da sua chamada. O local da onde você veio não define o tamanho da chamada que Deus tem na sua vida. Não define. Aí tem alguém olhando, o pastor Diogo, falando assim: mas Deus não vai me achar, mas Deus não vai me ver. Por quê? Porque a igreja onde eu estou, pastora Júlia, é uma igreja pequena. Aí alguém está olhando, está falando: Deus não vai achar. Por quê? Porque eu não sou filho de pastor, porque eu não tenho cargo eclesiástico. Meu filho, Deus achou Abraão em Ur dos Caldeus, numa cidade esquecida, e fez pai de grandes nações. Deus achou José jogado no calabouço e fez dele governador do Egito. Deus achou Davi no pasto, cuidando de ovelha, alabacheia, e fez dele rei de Israel. Deus achou Elias numa cidade pequena, esquecida, que muitos não conhecem, e fez dele um grande profeta, o profeta do fogo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: o que impede de Deus te achar aí, sentado nessa cadeira? Ai, alabaxando, alabaxeia. Deus achou todos esses homens, alabaxando da lábia. Você acha que é impossível Deus te levantar como uma voz profética? Você acha que é impossível Deus transformar a sua casa? Ai, alabaxai. Você acha que é impossível Deus te transformar a sua família, a sua finança, te levantar como um grande empresário? Para Deus não há nada impossível. Sandra, quem tem glória da glória. Eis que os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre essa igreja. Ai, alamaia. E Ele procura o que, Caleb? Verdadeiros adoradores. Porque é chegada a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Deus está falando: eu estou procurando quem me adora com o coração aquebrantado. Ai, 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 ai. Deus está falando: será que quando eu passar os meus olhos aqui, eu vou achar crente do glória a Deus? Eu vou achar crente do aleluia? Olha lá atrás já achou, na minha esquerda já achou. Deus está passeando hoje na serve e está procurando. Cadê você? Abra sua boca, abra sua boca, porque a glória de Deus vai inundar a casa, e o anjo está procurando. Deus acha. Ai, meu Deus. Deus acha Ezequiel está lá na escola sacerdotal. Só que Deus achou Ezequiel. Falou: Ezequiel, não vai ser sacerdote não. Você vai ser profeta. Sai do ministério sacerdotal e vem para o profético. Aí entra aquilo que a gente leu. E o anjo aparece para Ezequiel. E a visão é a seguinte: um homem leva Ezequiel até o templo. E do templo começa a fluir águas. Do templo começa a fluir águas. A água está saindo do templo. E essa água que está saindo do templo é para gerar vida, é para gerar saúde. A água está saindo, e a profecia continua. Onde essa água passar, aquilo que está morto vai voltar a viver. Aquilo que não tinha esperança vai voltar a ter esperança. E hoje eu quero profetizar que hoje, desse altar, vai sair águas, e vai inundar todas aquelas pessoas que querem ser inundadas pelo Espírito Santo. A água está saindo do altar,
águas purificadoras, águas do Espírito Santo. Só que quem lembra de Apocalipse 3, capítulo 15, está acontecendo o seguinte: João está na ilha de Patmos, pastor Vinícius, e a visão é a seguinte: escreve a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia está falando o seguinte para ela: olha, eu conheço as suas obras, que tu não és frio nem quente. Antes você fosse frio ou quente. Por quê? Porque seria melhor, mas pelo contrário, você é morno. E por causa que você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Laodiceia, obreiro mar, diácono mar, está com um grande problema. Qual é o problema de Laodiceia? Laodiceia não tem água. Laodiceia é uma cidade grande. Laodiceia é uma cidade famosa. Está muito turista indo para Laodiceia. Só que Laodiceia não tem água. Então como que eu vou manter uma cidade grande? Como que eu vou manter uma cidade que recebe turista, se na cidade onde que eu estou localizado não tem água? Aí qual é a ideia de quem está morando em Laodiceia? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma canalização. Vamos pegar água de outros lugares. Pega água da onde? De Herápolis. E pega água de Colosso. Só que tem um problema: as águas de Herápolis são águas quentes. As águas de Herápolis são águas termais. São águas que quem entra nas águas de Herápolis gera saúde. A água quente de Herápolis está gerando saúde para quem está entrando. Só que a de Colosso é totalmente diferente. Por quê? Porque são águas frias. Então quem está tomando da água de Colosso está sentindo alívio. Então o que acontece? Com a canalização de Laodiceia, pastora Júlia, as águas se chocam. Aí a água não é mais nem quente e a água também não é mais nem fria. A água se chocando, ela se torna morna. Aí o que acontece? Quem está chegando para beber a água de Laodiceia não está sentindo nem saúde, muito menos alívio. A água de Laodiceia não está produzindo nem saúde, nem alívio. Mas quem está entrando, quem está tomando, está sentindo vontade de vomitar. Não sei quem vai pegar isso aqui. Sabe o que acontece, pastora Júlia? Tem muito falso pregador se levantando. Não sei quem vai pegar. Tem muito falso profeta se levantando. Tem muito falso cantor, muito falso adorador se levantando. Aí o mundo vai chegar para beber da água. Quando vai chegar para beber da água, em vez do indivíduo gerar alívio ou saúde, não gera. Aí a pessoa do mundo, quando vai tomar da água do falso profeta, dá vontade de vomitar. Aí fala: eu vou ser crente igual fulano de tal? Eu vou ser crente igual aquele camarada lá? A água de Laodiceia não gera nem saúde, nem alívio. Pelo contrário, quem está tomando está com vontade de vomitar. Mas eu estou com uma profecia na boca. Quem levanta a mão para receber? Ai, alabaxando a Arábia. Deus hoje está levantando um povo diferente. Deus está levantando um povo diferente. Que quando o mundo chegar para beber da tua água, tu vai ter alívio e você vai ter refrigério para quem precisa beber água. Deus está falando: nesse submerso vai surgir dentro do seu coração um rio de águas vivas. Ai, alabaxando a Arábia. E esse rio vai dar alívio para quem precisa de alívio. Vai dar restauração para quem precisa de restauração. Achando? Deus está levantando uma igreja diferente. Deus está levantando uma igreja nova, que vai gerar alívio para quem precisa de alívio, que vai gerar saúde para quem precisa de saúde. Vamos continuar. Aí o anjo se posiciona na frente de Ezequiel. Pega Ezequiel, tira do templo. A água está saindo do templo, a água está saindo do altar. E fala: Ezequiel, vamos começar a andar. Ezequiel, vamos começar a caminhar. E começa. E o anjo estava com um cordel de medir. Interessante que o cordel de medir está na mão do anjo, porque só Deus que sabe o nível da sua entrega. Só Deus que sabe. Só Deus que pode medir a sua adoração.
Sabe aquele dia que você chega com o coração quebrantado na igreja? Você só fica orando, tá igual Ana, só chorando. Quem tá orando tá falando, não tá nem ligado, tá nem no culto. Mas só o anjo que pode medir a sua adoração, meu irmão. Então, Deus sabe como está seu coração aqui nessa noite. Um anjo começa a medir. Mede 1000. A água começa a bater nos pés de Ezequiel. E isso aqui, esses pés, fala de conversão. Quando você começa a caminhar na presença de Jesus Cristo. Quando você começa a caminhar no rio do Espírito Santo. Então as águas estão nos seus pés. Mas o anjo não fica satisfeito somente com as águas dos pés. Ele mede mais 1000, missionário Renato. E as águas estão nos joelhos. E quando eu vejo isso, joelho me lembra oração. Eu não sei quem vai pegar. A oração é ter a certeza que você depende de Deus 100%. Quando você está de joelho, você vence batalhas que de pé você não venceria. Quando você está de joelho, mesmo que o céu da terra esteja fechado, o céu espiritual, ele se abre ao seu favor. Aí os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, nos ensina a orar. Discípulo não está pedindo, nos ensina a expulsar demônio, nos ensina a multiplicar pão. Não, discípulo está pedindo: Jesus, nos ensina a orar. Sabe por quê? Os discípulos estavam pedindo para Jesus ensinar a orar, porque a oração de um justo muda cativeiro. A oração com propósito vira o cativeiro. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando você dobra o seu joelho e ora, o céu se abre. Quando você dobra o seu joelho e ora, Deus responde a sua oração. A oração é a chave espiritual que abre a porta material. Me prova, Caleb, quem não lembra de Paulo e Silas na prisão? Só que por volta da meia-noite, Paulo e Silas têm uma ideia: vamos começar a orar, vamos começar a orar. O que acontece? Um terremoto acontece e Paulo e Silas é liberto. Que é outra? Elias está no Monte Carmelo. E quando Elias está naquele desafio contra os profetas de Baal, Elias ora e fogo do céu desce. E fogo do céu desce. Quer mais uma? A igreja estava somente em um propósito, em um coração, orando por Pedro, orando por Pedro. Deus, liberta Pedro. Jesus, liberta Pedro. E de repente desce o anjo na cela de Pedro e livra Pedro da prisão. Por quê? Porque a oração, Aleluia, Elemaia, Labaxanda. Se você está de pé hoje, é porque alguém orou pela sua vida. Se você está de pé hoje, é porque existe alguém que ora por você. Abaixanda, Emaia. A oração muda o cativeiro. Aleluia, se coloque de pé. Ei, Lamachanda. Elemaia. Hoje o Espírito Santo está passando. Alamaia. Deus já está pegando o crente aqui. O rio do Espírito Santo já está no nosso meio. Quem quer mergulha? Quem quer mergulha?
Ai, Espírito Santo de Deus. Lamaia labaxanda. Rita de prova labaxúbia. Trébia subianda labaxanda. Deus está renovando o crente aí. Tem crente chorando. Tem crente sendo renovado pelas águas do Espírito Santo de Deus. Alabaxanda Arábia. A oração do justo. Ai, se hoje você está de pé, alguém orou por você, alguém ora por você, jovem. Existem pastores, existem pessoas que se importam com você. Igreja, existem pessoas que oram pela sua vida. A oração muda a história. A oração muda o cenário. A oração com propósito, ela vira tudo. Porque quando você ora, Deus entra. Deus rala machão da Arábia. Quantas mães não oram pelos seus filhos? Parece impossível, Danilo, mas eu acredito num Deus impossível. Eu acredito num Deus que liberta. Eu acredito num Deus que transforma. Eu acredito que quando a igreja ora, tem libertação, tem renovo, tem batismo, tem mudança de caráter, tem mudança de vida, tem mudança de atitude. Águas nos lombos. Quando acabar tu entra. Águas nos lombos. Acabou não. Mede mais 1000. Agora Ezequiel fala o seguinte: são águas profundas. Alamanha, alabaxanda. São águas que só tem como atravessar a nado. São águas que para atravessar, para se envolver, você tem que mergulhar. Aí, quando chega na profundidade, quando chega no profundo, Pedro, é o texto. O anjo fala com Ezequiel. Interessante é que o anjo não fala Ezequiel quando as águas estão nos pés dele. Não. O anjo não fala com Ezequiel quando as águas estão nos joelhos. Não. O anjo não fala com Ezequiel quando as águas estão nos seus lombos. Não. O anjo só vai falar com Ezequiel quando Ezequiel está em águas profundas. E quer um pormenor? Sabe por que o anjo não fala antes? Porque quando as águas estão nos pés, Ezequiel consegue voltar. Não sei quem vai pegar isso. Quando as águas estão nos joelhos, Ezequiel também consegue voltar para a margem. Quando as águas estão nos lombos, Ezequiel, mesmo com dificuldade, ele ainda consegue voltar para a margem. Mas agora, as águas são profundas. Ezequiel não tem mais domínio. Ai, alamachão da Arábia. Ezequiel não tem mais controle. Ezequiel não domina mais a situação. Aí o anjo está olhando, está falando: agora que você está totalmente dependente da minha graça, eu falo com você. Espírito Santo de Deus. O anjo só vai falar com Ezequiel quando Ezequiel está por inteiro. Deus não fala com você pela metade. Quer receber de Deus? Se entrega por inteiro. Ai, eu estou sentindo uma graça aqui nesse. Quer mergulhar, quer ficar subindo, tem que ser por inteiro. Alamanha, alabaxanda.
Ai, de prova labachanda. Deus está falando: eu só vou revelar os meus mistérios para você quando você se doar por inteiro. Por inteiro, por inteiro, por inteiro. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Cadê você? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha, estava esquecido. Ah, entra nesse mistério. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido, venderam ele, estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, meu Deus, no tanque de Betel estava esquecido, isso aqui vai explodir. O Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido. Ai, meu Deus. Venderam ele, estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Olha aí agora. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido, mas no segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele está aqui. Ele se levantou e mandou: eu vim aqui só para te dizer que eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já está